Bom dia a todos que estão aqui conosco hoje no Anfiteatro da Engenharia de Produção da Poli e também a quem nos acompanha pela internet, em mais esse seminário do Observatório da Inovação e Competitividade da USP. Eu sou, para quem não conhece, eu sou Laura Parente, coordenadora executiva do Observatório, e hoje eu tenho o prazer de estar aqui apresentando a vocês o professor Dr. José Carvalheiro, que também faz parte, é um dos membros do núcleo de pesquisa que acaba de ser criado aqui do Observatório da Inovação e Competitividade. O Carvalheiro, ele é professor aposentado da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e ele foi também vice-presidente em pesquisa e desenvolvimento da Fundação Fiocruz, com uma longa história aí na área de saúde, né, de saúde pública, e hoje ele está aqui para conversar conosco sobre inovação e doenças negligenciadas. Eu lembro que a gente tem aproximadamente 40 minutos de apresentação por parte do nosso convidado, e em seguida nós abrimos para debates, para o qual podem ser apresentadas questões tanto por quem estiver aqui no auditório, quanto por quem estiver nos acompanhando pela internet, através do e-mail oicusp@gmail.com, ou então também pelo Twitter. No Twitter é oic_inovacão. Muito obrigado, Carvalheiro, passo para você a palavra. Muito obrigado, Laura. Vamos rapidamente iniciar. Como a professora Laura já disse, o título do seminário é Inovação em Doenças Negligenciadas, e nós vamos cobrir uma gama de temas que nós poderíamos grosseiramente aglutinar em conceitos, polêmicas e soluções. Eu não vou seguir uma ordem, uma sequência tal como se encontra apresentada, porque pela essência desta temática é quase impossível analisar conceitos sem a polêmica e a polêmica sem apresentar soluções e trabalhar conceitos. Então, as coisas vão ser intermediadas. Essa primeira lâmina, eu a tenho aproveitado já em outras oportunidades, e elas expressam algumas das noções nesta área em que eu tenho trabalhado, diria, pelo menos na última década, ou nos últimos 15 anos. O grande problema é do que se trata, o que são, afinal de contas, doenças negligenciadas. É evidente que nós temos que levar em conta que existem classificações, maneiras de classificar doenças, das quais a oficial internacional é a da CID, que está na sua 10ª versão, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. E que adota, na realidade não é uma única classificação, é uma família de classificações, cada uma delas utilizando uma lógica própria de classificação. Mas esta é a referência fundamental, a qual todos temos que nos reportar. Para efeito de análise em determinadas circunstâncias, pode-se classificá-las pela sua origem. É uma das maneiras usualmente empregadas.
as doenças transmissíveis, e aí estariam incluídas, além das transmissíveis propriamente ditas, as doenças de mulheres e crianças, incluindo a desnutrição, que não é uma doença transmissível clássica, mas que evidentemente está envolvida nesta mesma categoria. A Organização Mundial da Saúde usa esta maneira em inúmeras publicações para ver como é que anda a situação da saúde no mundo pela maneira clássica e convencional. A segunda são as crônicas não transmissíveis, são as doenças da modernidade, não é? Câncer, cardiovasculares. E, finalmente, as causas externas ou injúrias, violência e trauma que crescem no mundo inteiro. Essa é uma das maneiras que os anuários da Organização Mundial da Saúde frequentemente empregam para que se tenha uma ideia de como as coisas caminham. Mais recentemente, tem-se empregado uma visão que incorpora um sentido de mercado, não é? Do que acontece na disputa das forças de mercado na área da saúde. E isto conduziu à classificação das doenças em 3 grupos, que a Organização Mundial da Saúde, nesse contexto, chama de grupos 1, 2 e 3, e que se equivalem àquilo que alguns organismos, como Médicos Sem Fronteiras, traduzem por doenças globais. Seria o grupo 1, são as doenças que atingem a humanidade como um todo, não apenas o mundo desenvolvido, mas também os países pobres. As do grupo 2, que se podem considerar negligenciadas do ponto de vista de que a indústria farmacêutica as negligencia nos seus esforços de descoberta de produtos capazes de dar conta dela, sejam eles produtos de diagnóstico, de prognóstico, especialmente de tratamento, mas também de prevenção. Essas negligenciadas, que são dos grupos 2, elas, embora predominem nos países pobres, elas também atingem inúmeras parcelas de despossuídos nos países ricos, o que faz com que a indústria farmacêutica, que tem uma predileção especial por desenvolver produtos para as doenças do grupo 1, também desenvolve de uma maneira menos intensa, mas de alguma maneira, estudos para produtos deste grupo 2. E o grupo 3 são as muito negligenciadas, que são aquelas que evidentemente atingem fundamentalmente os países pobres e as camadas mais pobres da população dos países ricos. E o comentário é que esta última é impregnada por um sentido confusamente humanitário e que é misturado com uma forte presença de uma análise econômica, economicista. Isto surge desde a introdução, na década de 90, de um novo conceito, que é o conceito da carga da doença, e que é traduzida por anos de vida útil perdidos. Então, Burden of Disease e os DALYs dominam hoje a maneira de traduzir a situação de saúde do mundo e de determinados continentes e determinados países com um conteúdo que, ao mesmo tempo, trabalha com as perdas econômicas relacionadas com a doença e, de outro lado, trabalha com a atração que estas doenças exercem sobre a indústria farmacêutica, a Big Pharma, a indústria farmacêutica multinacional, de desenvolver produtos que digam respeito a ela. Eu gosto de trabalhar com o conceito de patocenose, que é um conceito muito mais forte, não é? Muito mais denso, muito mais consistente, e que foi um conceito introduzido por um médico, cientista, filósofo, epistemólogo,
croata chamado Mirko Grimek, e que trabalhou na Sorbonne até a sua morte há pouco tempo, e que esteve entre nós várias vezes. Era um assíduo frequentador do Rio de Janeiro, tinha um relacionamento muito estreito com a Casa de Oswaldo Cruz, e chegou a nos atender num convite para vir à USP, ao Instituto de Estudos Avançados, onde em 1994, em novembro, ele fez uma palestra sobre um tema das origens, né, do desconforto que se tem em tentar analisar as origens da AIDS, que depois foi traduzido, ele fez um trabalho em francês, foi traduzido para o português e foi publicado no nosso Estudos Avançados em 95. Eu, ao final, tenho uma lâmina que traz esta referência, e tem outras duas referências do Mirko Grimek. Ele, ao introduzir esse conceito de patocenose, ele o caracteriza como: a patocenose é um conjunto de todos os estados patológicos num contexto tempo-espaço, tempo-espacial. A frequência da distribuição de uma doença depende da frequência e distribuição de todas as outras, o que é mais ou menos lógico. Ele emprega os conceitos da definição da distribuição das espécies em ecossistemas, ou em biocenoses, não é? Como dizem os russos. E a tendência para um estado de equilíbrio, há sempre uma tendência para um estado de equilíbrio com expressões matemáticas simples. Então, a partir daí, ele faz uma discussão inteligente a respeito do que é que se passa em determinados contextos, num determinado tempo, numa determinada localidade. E obvia a ideia de que se é tropical, se não é tropical, se é dos pobres, se é dos ricos, né? Para qualquer lugar que você se volte, você tem que levar em conta que essas coisas existem. No artigo que eu vou mencionar daqui a pouco, na lâmina que vai ficar, não é? No registro ao qual se pode acessar, não é? Posteriormente, no site do Instituto de Estudos Avançados, vai ficar esta referência que é da publicação, da conferência que ele pronunciou aqui no Instituto de Estudos Avançados e que depois ele traduziu num trabalho publicado na revista Estudos Avançados. E duas outras referências importantes, uma é a História da AIDS, L'Histoire des Sida, que foi um livro fundamental para a compreensão do que é que se passa na realidade com esta infecção. E vou apresentar algumas referências de coisas minhas, entre elas um trabalho na também revista de Estudos Avançados, em que eu transito por essas questões dessas classificações. No mesmo número em que há essa minha, que eu vou mencionar depois, referência, tem um trabalho do Ernei Camargo, que é da direção, né, do Conselho do Instituto de Estudos Avançados, que transita pelo conceito de doenças tropicais, e enveredando pelas considerações que o professor Samuel Pessoa fazia a respeito dessa maneira preconceituosa, não é, colonialista, eurocêntrica, que se empresta a este conceito. Eu vou passar na sequência a utilizar uma apresentação que o coordenador do nosso INCT de Inovação em Doenças Negligenciadas, Carlos Morel, fez. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e fez uma exposição a esse respeito. Eu vou utilizar modificando algumas das coisas que ele fala. Em primeiro lugar, um pouco de história. Ele comenta, e eu já acrescentei coisas, que nos anos 70 surge na Fundação Rockefeller a ideia, pela primeira vez, essa ideia de que são negligenciadas, e já associando isto à ideia de que são negligenciadas pela indústria farmacêutica, mas também a perspectiva de que se considere que elas são negligenciadas pela inteligência, não é, de pesquisadores do mundo inteiro que deixam de se preocupar com determinados tipos de
pesquisa de determinadas doenças e passam a enveredar pelo terreno que a comunidade científica é frequentemente levada a isto, a se concentrar em determinadas temáticas. Então, nos anos 70, além desta primeira ideia das grandes doenças negligenciadas da humanidade, cria-se o Tropical Disease Research, o TDR, que está instalado em Genebra, na sede da Organização Mundial da Saúde, mas que na realidade é uma preocupação. Chama-se Doenças Tropicais, é uma instituição destinada à pesquisa em doenças da pobreza, assim se autodefine, e é financiado pelo PNUD, pela OMS, pelo Unicef e pelo Banco Mundial. O Dr. Morel, né, que é autor fundamentalmente dessas lâminas que eu estou projetando agora, vejo que quando eu digo 16 de maio, aliás, eu esqueci de botar 2011. São as lâminas em que eu fiz modificações. Esta é uma delas. As outras estão 3 de maio de 2010, que é a origem das lâminas. O Dr. Morel foi diretor do TDR por 5 anos em Genebra, e por conta disto é uma das figuras mais importantes no mundo hoje, neste terreno das doenças negligenciadas. Nos anos 80 surge, nos anos 90, o Fórum Global de Pesquisa em Saúde. Ele surge ligado à Organização Mundial da Saúde, um pouco com um discurso de saúde e desenvolvimento, né? Quando começa para valer esta discussão do ciclo vicioso da saúde e da doença, Gunnar Myrdal, enfim. Estas coisas começam a entrar na pauta e começa a se ter uma evidência muito forte, aí ainda não se apontando para o desinteresse da Big Pharma, da indústria farmacêutica, mas de uma maneira geral apontando para o desinteresse dos pesquisadores, incluindo os da Big Pharma, mas também o conjunto deles. Denunciando que o dinheiro, na época eram 70 bilhões de dólares por ano, hoje já são mais de 200, isso aí década de 90. Hoje, isto persiste, são mais de 200 bilhões de dólares por ano, que se pode identificar são os recursos destinados à pesquisa na área da saúde, e que há uma brecha, um hiato, um gap, né? O gap 10/90, que diz o seguinte: deste conjunto imenso de dinheiro, apenas 10% é destinado à pesquisa em doenças que atingem 90% da humanidade. Daí, então, o gap 10/90, não é? O hiato, a brecha 10/90, e que teria que ser, de alguma maneira, corrigida, fazendo com que pesquisadores da universidade que não têm interesse de mercado, e especialmente a Big Pharma, teriam que se dedicar mais a aprofundar saberes para atender a necessidades reais da humanidade. Portanto, já estou antecipando o tom polêmico e ideologicamente engajado, porque ele mexe, né? Todas essas considerações mexem com interesses poderosíssimos das forças de mercado. Alguns já dizem que a brecha pulou para 5/95, e outros mais exagerados ainda dizem que já virou 3/97. Ou seja, não é mais 10% dos recursos aplicados em doenças que atingem 90% da humanidade, mas, no limite, apenas 3% para doenças que atingem 97% da humanidade. E é na década, já neste século, não é? Especialmente no começo, que se expressa mais explicitamente o interesse, não é, das organizações relacionadas com saúde no mundo, de analisar as questões da saúde sob a ótica do desenvolvimento econômico. A doutora Gro Brundtland, bom, isso eu vou falar depois aqui, mas antes de falar
na Comissão de Macroeconomia em Saúde. É do início deste século a discussão dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que indicam jeitos, são 8 na realidade, para mudar o mundo. Mudar o mundo no sentido de melhorar a situação de saúde de todos, de desenvolver a humanidade como um todo. Destes objetivos, pelo menos 3 estão intimamente relacionados com a área da saúde. É a redução da mortalidade infantil, é a melhoria da saúde da mulher e é o combate de AIDS, malária, que são explicitamente mencionados, e outras doenças, que são essas doenças, né, que atingem, que são aquelas do grupo 3, ou muito negligenciadas, e o grupo 2, que são negligenciadas. E a partir daí, entidades filantrópicas como os Médicos Sem Fronteira e o DNDi, medicamentos para iniciativa de medicamentos para doenças negligenciadas, Dr. Morel faz parte do conselho desta DNDi, praticamente aderem à mesma maneira de pensar, e acabam apontando para soluções que vão mais ou menos no mesmo sentido, através da proposta de parcerias público-privadas para fazer com que se possam desenvolver produtos que sejam de interesse daquela parcela de população que é atingida por doenças que não são investigadas a contento. E na mesma época assume a direção-geral da Organização Mundial da Saúde, a doutora Gro Brundtland, que tinha sido primeira-ministra da Noruega e que, como tal, desenvolveu a ideia do mundo melhor para todos, preside a Rio 92, a Conferência do Ambiente, e é praticamente considerada autora da ideia do desenvolvimento sustentado. Existe um grupo na Espanha que distribui gratuitamente pela internet uma biblioteca de grandes economistas. Ali está o Marx, está o Schumpeter, não é? Estão todos, e está a doutora Gro Brundtland como uma economista. Eram 200, hoje é uma lista que já tem mais de 1000, mas no começo eram os 200 grandes economistas da humanidade, e coloca a doutora Brundtland, que era médica, né? Pelo que ter introduzido o conceito de desenvolvimento sustentável. Quando ela assume a direção da Organização Mundial da Saúde, ela cria uma instância, uma comissão de macroeconomia e saúde na OMS, que de uma certa forma responde à proposta do Banco Mundial, não é, de 1993, que até hoje é um dos referenciais para os economistas de saúde, não é? Fazendo propostas que a gente pode debater depois, até porque o Nelson Banha está aí na plenária, e ele certamente vai querer discutir isso. Mas, enfim, baseado um pouco nesta ideia de que no começo do milênio se introduzem questões relacionadas com como é que pode se investir em saúde para desenvolver o mundo, a doutora Brundtland cria essa comissão e coloca Murray, Frank, Bobadilla, que são os 3 executores desta planificação, sendo Murray o autor destas ideias de Burden of Disease e os DALIs para caracterizar a situação de saúde. Não é pouco, é desta semana passada a discussão de que agora, fazendo uma reanálise da situação de saúde do país, as doenças mentais acabaram ocupando o primeiro lugar. Isto é decorrência desta maneira de introduzir, além da mortalidade, que é a maneira clássica que os sanitaristas têm de expressar a situação de saúde do mundo, é incluir incapacidade.
E ao incluir incapacidade através dos anos, dos anos perdidos, né, de vida útil, não apenas por morte, mas também por doença, evidentemente, condições como as condições ligadas à área da saúde mental acabam se tornando hegemônicas na discussão de quais são os estados mórbidos que causam maior repercussão econômica. E há, então, desde então, diversas outras iniciativas. Há uma que eu mencionei, que vou comentar daqui a pouco de novo, privada, que é uma iniciativa de criar condições de distribuir gratuitamente vacinas para os países muito pobres. Imaginem o que isto representa, não é? Uma iniciativa que tem o forte domínio da Fundação Gates, mas tem a presença de produtores da Big Pharma e produtores do terceiro mundo. Os nossos diretores do Butantan e de Biomanguinhos fazem parte do comitê que dirige esta iniciativa. É uma iniciativa de distribuir de graça vacinas para quem não pode comprá-las. E existe uma iniciativa já antiga, que está fazendo 32 anos, portanto não é deste século, que é o Fundo Rotatório de Compra de Vacinas da Organização Pan-Americana da Saúde, que é uma iniciativa de governos, é uma iniciativa dos ministros da saúde reunidos na Assembleia Mundial Pan-Americana de Saúde, que criaram em 79 este fundo, que é o maior comprador de vacinas no mundo, e que, portanto, pelas cláusulas que estabelece quando faz os pregões, estabelece numa cláusula que quem ganhar o pregão tem que dar para este fundo rotatório pelo preço menor que ele der para qualquer um. Com isto, a Gavi não consegue comprar abaixo deste preço e se queixa dizendo que nós somos contra os pobres, né? Este fundo rotatório que compra vacinas a preços razoavelmente baixos, né, que pode distribuir para a América Latina inteira, é contra os pobres porque com isto não permite que os produtores ofereçam por preços... Bom, enfim. Eu vou passar rapidamente agora por estas... Isso aí volto as designações, as lâminas do Dr. Morel, Médicos Sem Fronteiras e DNDi, que é quem estabelece a ideia de doenças globais negligenciadas e mais negligenciadas. Isto é o âmbito do que faz a indústria farmacêutica, isto é o âmbito das doenças globais, aquelas que atingem o mundo como um todo, que se distribuem intensamente, tanto nos países... São as crônico-degenerativas, fundamentalmente. Isto são as negligenciadas, são aquelas que atingem muito mais os pobres do que os ricos, mas que também, tipo tuberculose, malária, enfim, algumas doenças que também atingem os ricos. Isso são as muito negligenciadas, que só não tem mercado, ou seja, só estão presentes em lugares onde é inútil imaginar que se possa ter mercado para... E isto é o âmbito da... Claro, a indústria farmacêutica se concentra nestas, tem um pinguinho nestas, não tem nada naquelas, e tem aqui um monte de coisas que é, segundo os autores, a produção de cosméticos, enfim, coisas que não tem muito que ver com a saúde propriamente dita. A Comissão de Macroeconomia de Saúde, que eu já mencionei, doenças do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3, que correspondem a negligenciadas e muito negligenciadas. E uma ideia em que aparece o tropicais, né, que se usa com muita frequência pela OMS, doenças tropicais negligenciadas, que é para diferenciar. Porque veja o seguinte, existem doenças negligenciadas que não são negligenciadas pela indústria farmacêutica por atingirem os pobres, mas sim por terem um mercado pequeno, porque atingem proporções pequenas da população mundial. Alguns dizem que é menos de 400 mil pessoas no mundo inteiro, outros dizem mais radicalmente
que são doenças que atingem menos de 200 mil pessoas no mundo inteiro. Para estas, se elas predominam em setores de camadas mais ricas da população, primeiro, existe às vezes algum esforço da Big Pharma de inventar doenças. Isso nós não vamos entrar aqui, mas existem fortes evidências de que situações da normalidade do desenvolvimento de crianças passam a ser medicalizadas, passam a ser transformadas em situações medicalizáveis para a introdução de produtos que não existiam. Para estes existe uma forte tendência de investigação. Para outros, quando elas são negligenciadas por serem raras, mas que atingem setores que podem comprar, dependendo de que doença se trate e de que estratos da população são atingidos, chega-se a fazer venture capital, chega-se a fazer mecanismos de aplicação, como se fosse numa bolsa de aplicação de valores, são fundos de aplicação, em que as pessoas, tendo alguém na família ou não portador daquela doença, investem. Os que recebem investimento contratam grupos acadêmicos fortíssimos para tentar desenvolver algum produto patenteável com a perspectiva de ter um retorno. Portanto, as negligenciadas, elas não são exclusivamente dos pobres, elas são algumas negligenciadas que podem ser de gente rica. Então, para deixar isto claro, a OMS frequentemente se refere a elas como tropicais negligenciadas. Remeto ao artigo do Ernei Camargo na revista na mencionada revista de Estudos Avançados, para uma crítica dessa história do tropical. E aí, dentro da mesma lógica, há uma produção científica da Public Library of Science específica de doenças tropicais negligenciadas que praticamente analisam a questão da mesma lógica, que são doenças promotoras de pobreza, enfim, coisa dessa natureza. Portanto, cada um, quando... Então, volto ao Mirko Grimek. Né? Mirko Grimek, com o seu conceito de patocenose, ele está nesse artigo que eu mencionei, em Estudos Avançados, mas aí eu ponho mais duas referências que podem ser facilmente obtidas, L'Histoire des Sida, História da AIDS, e uma outra que é... Ele é fundamentalmente um pesquisador de doenças da antiguidade clássica, o Mirko Grimek. Então, ele, até para fazer discussão dessa natureza, ele precisou criar este conceito. Dentro desta lógica, eu tenho que analisar cada situação, em cada lugar, em cada tempo, e verificar como é que se dá a distribuição, sabendo aqueles princípios que a distribuição de uma depende da distribuição de todas as outras. Não é? É uma espécie de competição. Pode ser, no sentido ecológico, competição de espécies, mesmo na parte da briga, mas pode ser só uma competição estatística. Né? Se uma aumenta, proporcionalmente, a outra diminui. Né? Pode ser que ela nem diminua em termos absolutos, mas esta discussão... Bueno, a partir daí, cada conjunto, cada grupo, cada um destas organizações, sejam públicas, sejam privadas, escolhe o seu elenco. Eu ia colocar aqui, acho que o DECIT, né, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem um Departamento de Ciência e Tecnologia, que promove o financiamento de pesquisas numa política e numa agenda de prioridades estabelecida com a comunidade científica e com a comunidade dos usuários do Conselho Nacional de Saúde. Ela tem um programa especial que é de financiamento de negligenciadas. Então, ali se encontram praticamente as mesmas que o mencionado TDR. O TDR tinha 7, agora acrescentou mais algumas. Não tinha tuberculose, por exemplo, acrescentou tuberculose recentemente. Isto fica um pouco... A Fundação Gates considera negligenciadas as geohelmintoses,
que são as verminoses transmitidas pela terra. Ascaris, amarelão, estrongiloides, praticamente se reduz a isto. Então, o Morel, vejam que é 3 de maio, é a lâmina do Morel de 2010, é a lâmina do Morel que ele apresentou na Academia Nacional de Ciências, né? E aí ele coloca praticamente todas aquelas que se podem considerar tropicais negligenciadas de acordo com aquele PLOS, né? Que é aquela publicação de doenças tropical disease, né? Doenças negligenciadas tropicais. E aí fazem um elenco de praticamente todas as doenças clássicas transmissíveis, sejam de protozoários, de vírus, de vermes, bacterianas, de fungo, e até ectoparasitas, né? Sarna e miíase, enfim. Fica aí à disposição. Esse seria o elenco total, de acordo com esta publicação, né, PLOS, que aí incorporaria praticamente todas as transmissíveis que se distribuem no mundo tropical. Então, em síntese, a evolução do conceito. Inicialmente, a Fundação Rockefeller e o TDR, né, o Tropical Disease Research da OMS, que o discurso há recursos insuficientes para a pesquisa biomédica. Falta pouco dinheiro, é preciso mais dinheiro, e são definidas para o mundo inteiro, não é? E aí tem uma lista, que eram as 7 tradicionais iniciais desse TDR. Na sequência, entra o conceito já incorporando características econômicas, não é? Do Médicos Sem Fronteiras, DNDi e Organização Mundial da Saúde. E aí vocês veem que eu já fiz a correção, não é? 16 de maio de 2011. Nos outros que apareceram, 16 de maio de 2010, é que eu esqueci de dizer 11, portanto são as lâminas do Morel que tem contribuição minha. Aqui, o conceito inicial, quando se passa aos conceitos já que incorporam ideias de mercado, ideias econômicas, ideias que remetem ao conceito de negligenciado por referência à indústria farmacêutica, são negligenciados pela indústria farmacêutica, há 2 tipos, não é, que internacionalmente se chamam a negligenciadas, doenças negligenciadas dos que não têm e dos que têm. Essas são designações que não fui eu que estou inventando, não é? Os documentos internacionais, para não dizer pobres e ricos, chamam os pobres de have-nots e chamam os ricos de haves. É quem tem e quem não tem. Então, as doenças negligenciadas pela indústria farmacêutica, eu já mencionei agora há pouco, podem ser 2 tipos. O dos que têm são aquelas doenças relativamente raras, não é? Mas que podem ser um mercado promissor e que, portanto, eles investem, e existem até fundos de investimento para desenvolver pesquisas nessas áreas. E do have-nots, que são para os pobres, e que eles, para se defender da pecha de que não se tem preocupação, como eu vou mostrar em seguida, eles vivem dizendo que sim, que eles têm inúmeros programas voltados para a pesquisa nessas doenças. Pela distribuição geográfica, então o conceito pode ser por distribuição geográfica ou países em desenvolvimento, não é? Que são os have-nots, doenças negligenciadas tropicais, e os resultantes da pobreza, que eu já falei, né? Ou dos have-nots, ou dos haves, que são isso aí, que eu já acabei de mencionar, e que eu simplesmente traduzi o que já se encontra ali. O conceito atual é que são doenças promotoras. Aí o Morel já vai para o PLOS, né? Para aquela... isso aí é dele, né? E que doenças promotoras de pobreza, e uma coisa que eu já falei, cada país
E cada instituição define as suas prioridades. Quer dizer, no nosso caso, o DECIT definiu as suas prioridades, diferente da Academia Brasileira de Ciências, que numa sessão especial definiu o que elas entendem como negligenciadas, com um elenco maior que o do DECIT, mas evidentemente muito menor do que este que foi apresentado, que é do PLOS. E agora eu vou voltar um pouco a uma exposição que foi feita aqui, alguns meses atrás, pela Cláudia Chamas, um pouco antes dela assumir um posto nesse grupo de trabalho, né, de experto, né, para pesquisa e desenvolvimento, financiamento e coordenação. Para quem quiser, no site do IAA, se pode obter esta fala, já está, né, Laura? Já está a fala dela, porque foi um pouco antes, foi antes de maio, né, foi em março, né? No dia 10 de maio, houve a primeira sessão desta conferência. Eu praticamente já estou dando uma sequência àquilo que ela enfrentou lá. Porque se trata disto, né? Este grupo de trabalho, que já está na sua segunda ou terceira versão, tem muito que ver com este embate que se dá ao nível das agências internacionais em saber o que tem que ser feito, né? E os sanitaristas pensam de uma forma, os economistas pensam de outro, a Big Pharma fica em cima do muro sempre dizendo que está atendendo, e os Médicos Sem Fronteira e outras, Oxfam e outras entidades dizendo que não atingem de jeito nenhum. Eu só vou, isso aí foi essa reunião de maio, e quais são as coisas que estavam pendentes. Eu pulei das lâminas que a Cláudia mandou, quais são as coisas pendentes da comissão anterior. 4 fontes, quer dizer, para resolver, não é? Porque existem, moral da história, nessa altura do campeonato, esse embate é um embate ideológico, não é? Alguns que acham que o produto da inteligência humana é um bem público da humanidade, seja ele onde estiver sendo produzido, mesmo que ele esteja sendo produzido numa Big Pharma, ele teria que ser disponibilizado para a humanidade como um todo. E outros acham que não, que por isso é que existe o direito de patente, enfim, esse papo todo. Esta briga está apontando para que, no caso específico das chamadas muito negligenciadas e negligenciadas, tem que se encontrar algum mecanismo de financiamento que possibilite a evolução. Prevendo-se a priori que quem pode fazer essa evolução é quem tem dinheiro para fazer essa pesquisa, né? E aí é tentar tirar a grana deles, né, para aplicar em pesquisas que não lhes interessam. Então tem algumas propostas que já estão circulando lá. 4 são fontes inovadoras de financiamento, estão essas aí indicadas. Eu assinalei essa 3, taxação da remessa de lucros, porque eu vou dizer daqui a pouco, é a proposta do Brasil. E eu, como iniciei a minha militância política combatendo a resolução 113 da SUMOC, não é, na década de 50, que previa a remessa de lucros, então era a nossa briga na Praça da Sé, não é, contra a resolução 113 da SUMOC, eu fiquei muito motivado a saber que o Brasil volta a se preocupar com a remessa de lucros para o exterior. 5 são propostas promissoras, open source, pools de patentes. Eu assinalei o Health Impact Fund, que eu vou mencionar daqui a pouco, que é um dos mais conceituados e mais badalados. 6 propostas que não foram, embora ali estivessem, não foram mencionadas na lista. Enfim, com isso já 6 e 4, 10, com isso já são 15, né? Das que estão ali em discussão oficial. Mais 5 de propostas de alocação de recursos. 2 que simplesmente propõem melhorar a eficiência. Um é a harmonização regulatória, que é uma questão complicada, né? Porque você tem 3 grandes mercados, né, que se juntam na formulação das regras da regulação, né, que Estados Unidos, Comunidade Europeia e Japão,
né, que tem uma entidade que trata disto. E agora outras, eu não vou analisar cada uma delas, foram apresentadas nessa sessão de maio. Uma é do Global Forum, que eu já mencionei, que quer uma nova estratégia de investimento. Outra é deste grupo que está mais relacionado com o DNDI, não é? Da qual faz parte o Morel, que mostra que tem 143 candidatas, tanto em diagnóstico quanto em tratamento, né, que estão em fases distintas, sempre feitos em parcerias público-privadas, que esta é uma das ideias, e que, neste caso específico do DNDI, entre outros financiadores, está a Fundação Oswaldo Cruz, por isso é que o Brasil está ali assinalado, e, portanto, aí estão o TDR da OMS é um observador permanente, mas os outros são os financiadores. Este é o discurso da indústria farmacêutica, que se justifica dizendo que tem um plano especial de Diseases of the Developing World, doenças do mundo em desenvolvimento, e mostra como é que eles se articulam, né? Quais são os esforços independentes, mostrando como são divinos os agentes, né, da Big Pharma que se preocupam em desenvolver isto, e quais são os seus parceiros. Ali está a DNDI, aparentemente não estão, está o IAVI, que é vacina de AIDS, aparentemente não estão os Médicos Sem Fronteira, que são mais radicais. Os Médicos Sem Fronteiras propõem uma delinkage, que é separar o custo da pesquisa e desenvolvimento do preço, não é? Mergulhando um pouco nessa ideia de que, quando a Big Pharma menciona os custos de desenvolvimento de inovações, inclui os custos de marketing, né? Então, há essa Associação Internacional de Estudantes, que tem essa associação, que promove encontros, promoveu um ano passado aqui na Faculdade de Direito, que era para universidades aliadas para medicamentos essenciais. Está a Harvard, estão as grandes universidades americanas através do movimento estudantil, e que através do 11 de agosto fizeram uma reunião recente, eu participei dela. É uma coisa curiosa de ver como há um movimento estudantil internacional relacionado com esta questão. Como eu mencionei no começo, isso aí é uma polêmica ideológica e que tem várias facetas. Uma delas é essa. Eu fiquei preocupado. Há gente séria, não é? Aqui, no 11 de agosto e na USP, mexendo com isto. Mas é curioso, né, de ver como se movimentam lideranças estudantis que acabam se internacionalizando para cuidar dessa questão. Nessa reunião, a Interpharma foi convidada, e esse Marcelo, porque se discutia fundamentalmente, por isso é que eu mencionei o Health Impact Fund, que o Health Impact Fund seria a maneira preferencial de resolver essa questão. Então ele veio se defender e mostrou o seguinte, que o Health Impact Fund está ali assinalado em vermelho, né? Que propostas não faltam, né? Como quem diz, vocês estão chovendo no molhado, porque tem centenas de propostas e nenhuma delas tem solução definitiva e vocês estão apenas trabalhando com uma delas. E agora, eu já passei do tempo. Eu vou rapidamente mostrar o que eu estou fazendo junto com o Morel. Eu estou participando desse INCT, que é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, dedicada à inovação em doenças negligenciadas. Claro, está financiada pelo CNPq, pelo Ministério da Saúde, e no caso deste aqui, pela FAPERJ, do Rio de Janeiro. Ele tem, na sua composição, 3 eixos fundamentais: o eixo de estratégias, de políticas e de implementação. Eu coordeno esse eixo de políticas e, evidentemente, neste nós temos a ideia de estabelecer propostas de como fizemos no projeto Inovação da presidência da Fiocruz,
estabelecer esforços de oferecer ao Ministério da Saúde propostas de formulação de políticas. No caso específico de negligenciadas, mas que é um pretexto para estar discutindo como é que se formulam políticas, envolvendo formação de recursos humanos, né? Interação com as pós-graduações da Fiocruz e de fora da Fiocruz, portanto, é um desafio. O Instituto de Saúde da Secretaria está fazendo um mestrado profissional, eu vou procurar introduzir coisas dessa natureza lá, e evidentemente podemos fazer o mesmo aqui no mestrado. Enfim, eu acho que eu paro por aqui, porque as lâminas finais são lâminas que mostram uma apresentação que eu fiz nessa conferência de Ciência e Tecnologia, num sistema universal de saúde como uso, inovação e acesso, e aí eu coloco como um tom de uma certa ironia, novas ideias, a do Health Impact Fund, que é uma espécie de reinvenção do capitalismo, é o que eu digo. Eles pegam aquela ideia de carga da doença, calculada pelo Burden of Disease, pelos DALIs, e diz o seguinte: se a Big Pharma desenvolver um produto para os pobres e ele conseguir provar que ele abate carga da doença, a gente cria um fundo com filantrópicos, etc., e ele vende a preço de custo e pega daquele fundo dinheiro proporcional à quantidade de anos perdidos de vida que ele abateu. Ou seja, acaba com a competição, né, no mercado, e o mercado fica uma coisa divina, maravilhosa, sem competição, porque tem um fundo que pode ressarcir né. E o outro é essa que cria um social offset, não é? Semelhante aos créditos de carbono, que seria uma coisa semelhante a isso, né? Eu faço alguma coisa que vai aumentar a temperatura global, eu tenho que pagar um pedágio de crédito de carbono. E aqui eles estão propondo social offset, créditos sociais. Seria o seguinte: cada vez que a Big Pharma investe para desenvolver um produto novo para aquelas doenças que têm mercado, ele é obrigado a dar uma parcela para nós que investigamos em determinação social da doença, e nós é que seríamos beneficiados, que eu digo que isso é a reinvenção do socialismo utópico. Coloquei nessas novas ideias malucas a minha, né? Por isso é que eu coloquei aqui: inovação na saúde, no SUS, inovação é acesso, né? E esta proposta brasileira com a qual eu encerro, que acho que eu já estourei em demasia o tempo. A proposta brasileira que está circulando lá naquele comitê de Genebra é o seguinte: é uma espécie de CPMF da remessa de lucros. É o seguinte: a indústria farmacêutica instalada no país, no caso do Brasil, mas pode ser em qualquer outro país, que remete lucros, paga um pedágio dessa remessa de lucros, que vai ser aplicado em parcerias público-privadas de laboratórios, outros, ou a universidade, não é? Ou a universidade, instituições de pesquisa, sejam da universidade, sejam de laboratórios públicos ou privados nacionais, para desenvolver, portanto, em parceria, produtos de interesse dos have-nots, né? Essa é a proposta nossa que está circulando lá, uma espécie de CPMF da remessa de lucros. É isso aí. Acho que a outra são os textos, né? Eu coloquei o da Márcia Angel, que é um ícone, né? Que foi editora do New England Journal of Medicine, que tem um ícone, tem um trabalho, um livro importante, que foi traduzido para o português pela Record, A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, como somos enganados e o que podemos fazer a respeito. É a experiência dela como editora durante mais de uma década do New England Journal of Medicine. São essas minhas 3 referências. Uma é uma já antiga, de 92, numa revista da Faculdade de Saúde Pública, Saúde e Sociedade. A outra é essa que eu mencionei, que é do Estudos Avançados. Nesse número 2264 tem um artigo que eu mencionei do Ernei Camargo sobre doenças tropicais. Essa outra, Carvalheiro e Romero, que é aquela minha apresentação com a Carmen Romero na Conferência de Ciência e Tecnologia, e os 3 trabalhos do GRIMEC, sendo que o último é este que nós publicamos aqui,
o enigma do aparecimento da AIDS. O Grmeek veio acompanhado da mulher dele, a Louise Lambrich, que é uma historiadora. O Grmeek morreu, mas a Louise está viva ainda. É uma historiadora que tem produções notáveis. Tem um livrinho dela que ela analisa a vida de 3 ícones, Freud, Pasteur e um terceiro. Mas o interessante é que ela compara, né, como eles produziam com Sherlock Holmes, né, a maneira de raciocinar do Sherlock Holmes, e como, quando analisa o Pasteur, que foi o produtor de uma das primeiras vacinas para a doença negligenciada, as raiva, como ele era meio maluco, né? Ela diz que o Pasteur gostava de se atirar à água sem saber nadar. Essa é a tradução que ela faz da maneira de comportamento, de inovação que o Pasteur tinha. Ok. Muito obrigada, Carvalheiro. Eu vou propor que que você sente aqui, para a gente dar início ao debate. E só antes de eu organizar as inscrições para as perguntas, gostaria de lembrar, o Carvalheiro mencionou a apresentação que nós tivemos aqui no mês de março da Cláudia Chamas, né, sobre financiamento e coordenação de atividades de pesquisa e desenvolvimento, uma preocupação da OMS, e, na verdade, hoje nós temos a 4ª apresentação desse semestre, tratando de um tema relacionado à saúde, né. Nós começamos com Ciências da Vida, na cidade de São Paulo, uma apresentação de 2 membros da equipe da Fundação SEAD de São Paulo, de um trabalho que foi feito para a Prefeitura de São Paulo, que tem material muito interessante para ser explorado. Acho que é importante que as pessoas se apropriem de tudo que foi produzido nessa pesquisa e dê sequências a tudo que está registrado lá. E nós tivemos também, ainda em março, a apresentação da Débora de Oliveira, de um trabalho de gestão de inovação em um ambiente hospitalar, a partir de um estudo feito em um hospital do Rio Grande do Sul. Eu retomo isso porque tudo isso está presente no nosso site, e eu acho que é uma das preocupações que a gente tem no Observatório, é o registro disso e a disponibilização para todas as pessoas que estejam interessadas desse material, tanto em termos da gravação da apresentação, quanto do arquivo em PowerPoint que foi utilizado. Bom, a gente tem, por enquanto, uma inscrição. Eu gostei tanto da apresentação esta do grupo do SEAD, que eu propus uma palestra desse grupo no Congresso de Epidemiologia, que vai se realizar aqui em São Paulo. É um congresso da Abrasco, que é para 6.000, 8.000 pessoas, é um dos maiores congressos da área do mundo inteiro, e eu propus uma palestra desse grupo sobre essa temática que eles desenvolveram aqui e que foi aprovado pela comissão científica e vai ser colocado. A outra que foi mencionada, eu estava no dia da apresentação, eu não estava aqui, eu estava em Recife dando um curso numa pós-graduação, eu entrei ao vivo, e isso é uma coisa importante, ouvi com os 22 alunos do mestrado, e promovemos, após a apresentação dela, um debate. Portanto, para quem não conhece este site, eu, como professor, aconselho, que são apresentações que são muito propícias a promover, serem passadas, você acessa facilmente, passa aquilo, dá 1 hora e meia de apresentação e dá para promover debates excelentes. Portanto, parabéns, Laura. Eu acho que isso são ganhos importantes. Obrigada. A gente tem questão ali atrás com o Rafael. Então, uma das questões é minha, mas eu vou falar primeiro uma que chegou pela internet. Ela está um pouco longa, mas eu vou ler rapidinho. É uma questão do Eduardo Urias, ele é estudante de doutorado na United Nations University, em Maastricht, na Holanda. Como é que ele chama? Eduardo Urias. Você quer apoiar?
Bom, vou ler. Ele diz o seguinte: a discussão de inovação relacionada à saúde precisa ser ampliada para além do espectro de novos produtos, como bem enfatizado por sua apresentação. É preciso pensar em novos arranjos institucionais que alterem ou somem aos parâmetros de mercado, de modo a, por um lado, incentivar o setor privado a engajar-se nessas atividades e, por outro, dotar o setor público das competências e recursos necessários para tal. O exemplo do FDA nos Estados Unidos tem um procedimento diferenciado e prioritário relacionado a doenças órfãos. Esse mecanismo, somado à dificuldade de lançamento de novos blockbusters, tem sido eficiente em atrair recursos das Big Pharmas em P&D voltadas a esses nichos. Porém, no caso das doenças negligenciadas que afetam os pobres, a articulação entre a esfera pública e privada me parece muito mais importante, de modo a conjuntamente sanar não apenas a disponibilidade de medicamentos, mas também sua acessibilidade. O senhor acha que existe uma estratégia capaz de matar os dois coelhos, disponibilidade e acessibilidade, numa cajada só? Obrigado, Eduardo Urias. Outra pergunta é minha. Eu queria saber, professor, sobre qual o papel das pequenas empresas que têm nascido a partir de pesquisas nas universidades na descoberta de novas drogas ou de novos tratamentos para essas doenças negligenciadas. Eu queria talvez ouvir um pouco sobre essas empresas de biotecnologia que nascem em universidades e fazem pesquisa contra alguns tipos de tumores, por exemplo, ou que descobrem um tipo de tratamento para algum tipo de doença de pele a partir de nanotecnologia, por aí vai. Obrigado. Pode fazer a questão, a gente junta 3 questões. Só o Rafael não se identificou, ele esqueceu. É Rafael Grilli, ele é membro da equipe aqui do Observatório. Bom, Nelson Banes, eu sou do Instituto Butantan e professor da Santa Casa. Nós temos, a saúde vem discutindo essas questões, como o Carvalheiro apontou, há tempo, né? A gente sente que hoje há uma retomada dessa discussão de desenvolvimento, inovação e... Carvalheiro, a minha pergunta é bem objetiva. Como é que, a nível de formulação de uma política, né, que não pode exclusivamente estar capitaneada pelo Ministério da Saúde, né, tem que envolver MCT, tem que envolver indústria e comércio, tem que envolver... Se você visualiza, veja, esse fundo, as propostas de você ter recursos para pesquisa, mas, enfim, no fundo está se jogando questões sobre o poder de compra, sobre incentivos para desenvolvimento, para os produtores públicos e a relação com o setor privado. Como é que a gente pensaria em que essa agenda não seja uma agenda que acabe ficando novamente com o Ministério da Saúde, quer dizer, e claro, sem tanto poder de fogo quanto a articulação econômica e desenvolvimento. Tá? Só? Bom, por enquanto... A pergunta do Eduardo, né, ela, na realidade, ele mencionou a facilidade que o FDA está apresentando para uma maneira distinta de fazer o tratamento administrativo das chamadas doenças órfãs, especialmente as que têm mercado, né? Evidentemente. Eu diria que o FDA é o mais interessado numa daquelas propostas que estava na última lâmina do comitê, do grupo de trabalho de Genebra, que é aquela história da harmonização da regulação. Mas o FDA
fez recentemente um pedido à Academia de Ciências dos Estados Unidos, que incumbiu o Institute of Medicine, o IOM, né, o Instituto de Medicina da própria academia, de fazer um estudo de como se pode interagir com os agentes regulatórios dos países em desenvolvimento, especialmente os BRICS, para fazer uma harmonização de interesse deles, evidentemente, que são importadores de fármacos da Índia e da China e são importadores de equipamento, possivelmente, de poucos países, importadores de alimentos do Brasil e de alguns outros países, e que estão preocupados em verificar. Pediram à Academia Americana de Ciências um estudo que permitisse verificar como é que eles podem melhorar a capacidade instalada de regulação dos países para facilitar essa harmonização internacional. Eles indicaram a Comissão Internacional de Americanos e de outros, especialmente dos BRICS, incluir o Morel, não é, o nosso colega da Fiocruz, nessa comissão, que vai se reunir aqui em São Paulo. Eles estão na Índia nesta semana, virão a São Paulo nos dias 20 e 21 de junho e daqui irão para a África do Sul. Quer dizer, não por acaso, eles não estão brincando de serviço, não estão pegando qualquer tipo de país. Mas na realidade, isto que o FDA faz para determinados tipos de doenças, eles possivelmente procurarão impor nesse esforço de harmonização. E concordo que a história das parcerias público-privadas é de resto a proposta do DNDi, não é? É de resto a proposta do DNDi. Isso já, de uma certa forma, atende ao Rafael, não é? Quando ele pergunta como é que pode ser o comportamento com as pequenas empresas. Pequenas empresas não têm absolutamente nenhuma perspectiva, não é? Num mercado tão oligopolizado como o mercado de fármacos, né? Que é um mercado de produtos de inovação intensiva, de ciência e tecnologia intensivo. E se eu pensar em tecnociência, né, nos conceitos do Latour, evidentemente que fica difícil imaginar que se pode superar e a duras penas a gente tenta investir Butantan e Biomanguinhos em vacinas, FURP praticamente não tem nenhuma inovação, né, mas Farmanguinhos no Rio de Janeiro e alguns outros laboratórios farmacêuticos públicos no país e privados tentam se esforçar. Agora, é difícil vencer essas barreiras porque a questão é muito complicada. E é uma constante, não é? Essas firmas pequenas, quando têm algum sucesso, que eventualmente criam algum que é potencialmente um blockbuster, eles são imediatamente fagocitados, não é, pela Big Pharma, se associam intimamente à Big Pharma, porque não tem nem estrutura de fazer todo o processo que não é apenas desenvolver em bancada, não é? Que é o que geralmente se consegue fazer. A partir daí todo o processo, especialmente os ensaios pré-clínicos e os ensaios clínicos, que são caros, que não são fáceis, e que têm sempre condições nem sempre favoráveis do ponto de vista ético, né? E é por isto que há uma tendência tão grande da Big Pharma de se associar a grupos de pesquisa clínica em países menos rigorosos nesta salvaguarda dos princípios éticos. Nesse caso, o Brasil tem uma vantagem, que é o fato de termos o nosso sistema CEPS, são mais de 600 CEPS, Comissões de Ética de Pesquisa, no país inteiro, e a CONEP, que está em vias de ser reformulada para ser mais ágil, etc, etc, etc. Esse é um pântano, não é? Então, eu acho que praticamente eu respondo as duas em conjunto, em particular das pequenas, elas têm perspectivas no atual quadro, né, de mercado internacional ao se associarem
de alguma maneira, as Big Pharmas. Isso também acontece com esse DNDi, pelo menos, não é? Que tem interesse, e os Médicos Sem Fronteiras, que têm interesse em desenvolver. Nós desenvolvemos com os Médicos Sem Fronteiras e com a DNDi o artesanato de mefloquina, né, no Rio de Janeiro, que é para combinar 2 drogas contra a malária. O Nelson, evidentemente que a pergunta do Nelson é a pergunta que não quer calar. O que é que nós vamos fazer? Eu, quando coordenei o projeto Inovação em Saúde na Fiocruz, nós ficamos 5 anos trabalhando para tentar formular uma proposta de política de produção de vacinas. Tivemos sucesso. E ouvimos a chamada triple hélice, não é hélice tripla, governo, indústria, né? Produtores e academia. Fizemos encomenda de papers internacionais. Um deles foi da Julie Milstein, que analisou o contexto internacional de produção de vacinas. Ela era responsável por isso na OMS. O contexto nacional de produção de vacinas, chamamos o Manuel Limonta, um cubano que dirigia o Instituto de Biotecnologia de Havana, para ter uma proposta independente, analisar o nosso mercado de produção de vacinas. Analisamos a produção acadêmica nesse terreno. Chegamos a elencar uma política e um elenco de prioridades, que se chamou Inovacina, foi o nosso termo de fantasia. Ele foi feito tudo o que o Nelson está dizendo que a gente tem que fazer. Interagimos com o MCT, interagimos com o MEDIC, participamos do Fórum de Competitividade da Indústria Farmacêutica, várias reuniões, apresentamos o Inovacina lá, passamos a fazer parte de um grupo do Fórum de Competitividade, que é o grupo de biotecnologia, biotecnologia vermelha, depois a gente brigou, verde era agrícola, vermelha era de saúde, passou a chamar biotecnologia de saúde, apresentamos de novo Inovacina, foi para a BDI, para o CGE, chegou-se a fazer uma representação ao presidente Lula de 3 ministros, do MEDIC, Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, que era para transformar o Inovacina, que demandou estudos de quase 5 anos para a gente o formular, e que está no papel até hoje. Butantan age do jeito que quer, Bill Manguinhos age do jeito que quer, os outros agem do jeito que bem entendem, e, enfim, é difícil. É difícil. Uma alternativa que a administração anterior do Ministério da Saúde achou que tinha sucesso foi a criação de um grupo executivo para essa área, né? Então criaram, no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia, um negócio chamado GSIS, que é o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, que é composto de representantes de ministérios, né? Desses ministérios todos mencionados. Recentemente, o novo ministro deu ênfase numa sessão pública, assinatura de contratos, né, de parcerias público-privadas, aí ultrapassando os limites das chamadas negligenciadas, que é um pouco o que o novo titular da secretaria está dizendo, que não basta atuar nas negligenciadas, porque o nosso problema é que o quadro epidemiológico aponta para doenças crônicas. Então, fizeram parcerias para diabetes, para hipertensão. Bom, é uma maneira de encarar as coisas, é tentar ver se, do ponto de vista de formulação de instâncias políticas, se pode avançar. Uma maldade. No último congresso de Ciências Sociais em Saúde, que se realizou aqui na USP faz um mês, a Laura era uma das nossas convidadas, mas no fim o nosso observatório acabou sendo representado pelo Mário Salerno. Numa das palestras sobre o Complexo Industrial de Saúde, alguém do plenário, o Carlos Gadelha falou, que é o autor da ideia, e o Paulo Gadelha também falou. Foi na fala do Paulo Gadelha que se levanta na hora dos debates alguém, traduzindo como se tivesse uma existência física real, né, este conceito, né, esta categoria de análise que é o Complexo Industrial de Saúde. Só faltou perguntar quem é o malandro que dirige esse complexo, que eu quero partir a cara dele. É bom entender que, na realidade,
esse grupo executivo do Complexo Industrial de Saúde, ele não vai dirigir a indústria pública, privada, ele vai se preocupar na definição de estratégias políticas do Ministério da Saúde para tentar equacionar as ideias nesse sentido. Acho que ultrapassamos. Bom, Laura. Tem mais duas questões aqui. Eu peço para todo mundo se apresentar, por favor, tá? Bom, meu nome é Paulo Nascimento, sou do Instituto de Saúde e desenvolvo estudos agora na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Agradecer ao professor Carvalheiro pela exposição e a síntese apresentada aqui, não é, que me parece cobrir várias das fronteiras aí com as quais a gente tem que lidar hoje. Eu queria, professor, mencionar que eu me tornei assíduo leitor da revista de memórias do Instituto Butantan, né? Me caiu um exemplar ano passado em mãos e acabei por tendo acesso a toda a coleção. Isso aqui, professor Nelson. E essa revista me trouxe duas sensações, né, fazendo as leituras. Uma do êxito, né, alcançado pelos nossos pesquisadores, né, inclusive de uma instituição pública de pesquisa, em obter novos conhecimentos, em buscar mecanismos para levar a soluções no campo da saúde aqui no Brasil. Outra sensação é da extrema dificuldade institucional, né, brasileira, né, para fazer esse conhecimento chegar a ser utilizado, a ser concretizado na forma de tecnologia e na forma de inovação, né? Por causa de, não sei se chamaria o marco regulatório, há uma dificuldade de fazer a transferência de conhecimento e de envolvimento das instituições privadas, reduzindo a insegurança jurídica para a participação e tal. Então, é fantástica essa coleção e eu queria perguntar então ao professor, para além dessas questões, professor Carvalheiro, que tem a ver com o mercado especificamente, né? Quer dizer, eu não tenho, não há um interesse de mercado que prolifere, que incentive a produção dessa inovação, e aí quais são os mecanismos que estariam buscando, inclusive no plano internacional, como que fica ao lado dessa questão, essa questão institucional brasileira que cria tantos obstáculos, que ainda apresenta muitos obstáculos para que o conhecimento público ou o conhecimento privado se transforme no Brasil em tecnologia e inovação para o setor saúde. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta ainda. Meu nome é Fábio, sou da empresa Biominas. E eu queria tirar uma dúvida, assim, como que se encontra Biominas? E eu queria saber como que se encontra os esforços de pesquisa nessa área de doenças negligenciadas em âmbito nacional. E melhor ainda, assim, como que se encontra a inovação tecnológica? E seria perfeito se eu pudesse citar alguns exemplos de casos de sucesso, de fato, assim, em que houve inovação tecnológica nessa área que é tão difícil de se inovar, na verdade. Eu posso fazer uma? Flávio, sou aqui do Observatório também, da graduação em Sociais. Eu vou voltar um pouco para as pequenas empresas, porque um dos motivos que o senhor citou para a dificuldade que as pequenas empresas têm de entrar no mercado de fármacos é justamente o fato desse mercado ser monopolizado por grandes empresas, e essa concorrência torna difícil a entrada de pequenas empresas, concorrer com essas grandes que monopolizam o mercado. Mas se essas pequenas empresas tivessem incentivos para entrar justamente na área de doenças negligenciadas, que é uma área negligenciada pelas grandes empresas, não seria uma forma de atrair novas empresas ou dispostas a pesquisar fármacos nessa área, em vez de tentar fazer com que as grandes empresas se interessem por essa área, tentar atrair novas empresas? Não sei se... Tem mais uma questão ali. Com o Rafael, que tem que ser... Então, professor, eu queria entender, na verdade, não é nem a capacidade de produzir em escala uma eventual descoberta de um medicamento aplicável a uma doença negligenciada, mas a inovação em si. Se descobre, tem todo o processo, eventualmente tem a patente e
ela tem um papel importante no ciclo de descoberta. Os testes geralmente são pré-clínicos de fase 1 e 2 são feitos também por elas em parcerias com universidades, com hospitais e muitas vezes com financiamento público. Então não pensar na produção mesmo em escala, mas na descoberta e na pipeline mesmo, até chegar numa molécula nova, entendeu? Antes de replicá-la. É só complementar uma coisa que eu pensei que você perguntou. Eu não sei se... Porque quando você falou de empresa de biotecnologia, você falou, por exemplo, pesquisa para tumor, essas coisas. Eu não sei se isso encaixa na noção de doenças negligenciadas, né? Câncer, tumor, anticorpos monoclonais e... Bom, a primeira questão foi levantada pelo Paulo Roberto. Primeiro ele fez um elogio às memórias do Instituto Butantan e ao editor-chefe, né, que aqui se encontra. No fundo, a pergunta central que ele faz é parecida com a que o Fábio, né? Como é que se pode fazer inovação tecnológica de fato nessa área? E o Flávio, né, que retoma a ideia, no fundo que incentivos se poderiam fazer para... E o Rafael volta... praticamente as três têm o mesmo sentido. O que fazer? Né? O que fazer? Alguns acham que estamos perdidos. Né? Há um pesquisador ligado ao Butantan, que trabalhou muito tempo comigo em Ribeirão Preto, que agora está aqui no Butantan, que acha que perdemos esse bonde, não é? Se nós formos pensar em indústria de síntese, não é? De descobertas de novos produtos de síntese, e que a imagem que ele faz é que nós não temos condições a não ser como pessoas que buscam pepitas de ouro, né, com bateia, e tentam encontrar alguma por acaso, apontando para a nossa biodiversidade, como se esta fosse uma solução mágica que de imediato, pela riqueza da nossa biodiversidade, nos fosse permitir desenvolver centenas de produtos que são muito mais propícios, né? E aí dão como exemplo captopril, né? Algumas coisas que de fato foram desenvolvidas a partir inicialmente de veneno de cascavel, mas que depois acabaram por ser sintetizadas num procedimento que evidentemente é um procedimento de complexidade muito maior. O grande problema para dar conta destas questões, bom, são vários os problemas. Primeiro, a maneira como nós estamos habituados a trabalhar nos centros de pesquisa e, em particular, nas universidades. Que tipo de cultura não é, tem a comunidade científica? Essa é uma questão com a qual eu trabalhei durante algum tempo na Fundação Oswaldo Cruz, num programa especial que existe com financiamento de recursos próprios, que são feitos editais internos, não públicos, apenas para pesquisadores da instituição, num programa que se chama PDTIS, é o Programa de Desenvolvimento Tecnológico de Inovação em Saúde, que já está praticamente na sua 4ª versão e que deve ter envolvido até hoje aproximadamente entre 200 e 300 pesquisadores em várias redes. Então tem
as redes que nos permitiram criar as plataformas tecnológicas que já existem. Eu projetei ali o lugar onde eu estou trabalhando atualmente, que é o CDTS, é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, que acho que é a realização de maior importância nesta área que nós estamos discutindo e que a Fiocruz está construindo não para si, mas para a indústria privada e pública do país, para preencher a lacuna, o gap, não é aquele gap 10/90, é um outro muito mais concreto com o qual nós nos defrontamos, que é o que fazer depois que se inventou alguma coisa na bancada de um laboratório de pesquisa. Isto existem inúmeras e geralmente são publicados, não é? É o que faz com que a CAPES valoriza isto, é o que atrai mais os pesquisadores. A partir daí, o que fazer para transformar isto num protótipo, não é? Que possa ser colocado se é uma vacina ou um medicamento, em lotes piloto, que possam ser pelo menos 3 lotes piloto rigorosamente produzidos com boas práticas de fabricação, porque essas regras nós não podemos escapar delas. Não é? Nós não podemos escapar delas. E que aí então sejam disponibilizadas para fazer os ensaios pré-clínicos com boas práticas de realização de ensaios, tanto pré-clínicos quanto clínicos, que implica em biotérios com bichos certificados, não é? E que implica em pesquisas feitas com boas práticas clínicas de realização, para poder entrar num mercado extremamente competitivo, que é este mercado. Estou imaginando que nós vamos eticamente disputar não apenas o mercado nacional em condições ideais, mas nos candidatarmos para disputar o mercado internacional. Então, preencher este gap é o essencial. Isso não existe no país. Na realidade, os esforços que eventualmente têm sido feitos esbarram nisto. Você tem as plataformas de genômica, proteômica, enfim, ao que a Cláudia Chamas, que aqui esteve, coordena, em grande parte, é a discussão de propriedade intelectual. Quer dizer, você não pode brincar nesta área se você não estiver discutindo em bancos de dados que não são públicos, não é? Que geralmente são pagos, e pagos a preço de ouro, para você ter uma ideia daquilo que você está fazendo, se tem alguma viabilidade, que é diferente da cultura original, institucional dos pesquisadores brasileiros de fazer pesquisa, que faz com que nós tenhamos uma projeção internacional razoável nesse terreno, mas tenhamos uma fraca presença no número de patentes depositadas. E não basta depositar a patente. Eu dirigia na Fiocruz a vice-presidência, a qual estava ligada a Gestec, que é quem tem um escritório de advocacia, discute isso tudo. No PDTIS eles entram em todos os projetos que estão sendo financiados para verificar, calma lá, isso aí você não pode publicar, porque isso tem alguma chance. Até que se chega num ponto em que se faz o depósito, se chega à conclusão que aquilo merece ser patenteado. Aí você tem que patentear aonde? Bom, no mercado brasileiro, aí se você acha que tem alguma chance, patenteia no mercado americano, na comunidade europeia e na China. Bom, na China eu tenho que contratar um escritório especializado que me transforme a minha proposta em mandarim. E isso vai uma grana que as pessoas não estão habituadas a se dar conta de que o discurso é uma coisa e a realidade concreta é muito outra. As poucas patentes que nós conseguimos na Fiocruz até hoje e que tem alguma viabilidade de fazer negociação com interessados, estão esbarrando em dificuldades que acabam... Ou seja, moral da história, é preciso analisar caso a caso, é preciso termos instrumentos de desenvolvimento, esse desenvolvimento que o CDTS vai tentar fazer. É preciso que, além dos estudos clínicos e pré-clínicos, os estudos toxicológicos, que é uma deficiência importante que nós temos até hoje, enfim, as condições não são as melhores. Para que serve o nosso INCT?
é para colocar em debate essas dificuldades, né? Para colocar em debate essas dificuldades. O que se tem feito com algum sucesso são algumas inovações incrementais, tipo esta que eu mencionei, de fazer o artesanato de mefloquina, né, em farmanguinhos, que foi fazendo uma pílula só, condensar dois produtos que já existiam e precisava tomar 2 comprimidos. Agora toma um só e o assunto está resolvido. Isso é uma grande inovação? É uma grande inovação, porque simplifica o tratamento daquilo. O estudo de campo foi feito pelos Médicos Sem Fronteiras no Acre. Isso simplifica. Agora, dizer que isto representou uma inovação radical que vai nos projetar para esse elenco pequeno, né, a situação realmente não é tranquila. Eu não concordo com a opinião desse pesquisador do Butantan, diz que nós perdemos esse bonde, que é só bateio, né, de tentar encontrar uma pepita aqui e acolá. Acho que nós podemos criar condições. Acho que o GSIS é uma perspectiva, né, o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, sem imaginar que eles é que dominam o complexo, né, eles dominam a maneira que o Ministério terá de formular políticas nessa área, é isso. E, por outro lado, o nosso CDTS, que eu acho que, uma vez implantado, será disponibilizado para pequenos eventuais criadores, né, que poderão ter ali uma maneira de encontrar laboratórios versáteis que eles podem alugar por um determinado período, até para colocar como protótipo e oferecer aos laboratórios públicos ou privados nacionais que se interessem. Porque antes disto é uma ficção, você imaginar que poderá fazer. Bom, a gente já está aqui com o nosso horário regulamentar esgotado. Eu queria agradecer muito ao Carvalheiro por essa apresentação, que eu acho que traz aí elementos típicos relacionados à discussão de inovação, quem estuda inovação, né, mostrando bem que se trata de um processo de natureza sociotécnica, que sempre envolve uma diversidade, uma variedade imensa de atores, eventualmente com interesses conflitantes, e que um dos desafios, exatamente me parece que na temática que você trabalhou hoje, é um dos desafios a serem enfrentados, é a necessidade da gente ter inovação também nos arranjos institucionais e na forma como são organizados os processos decisórios relacionados a essa questão do tratamento das doenças negligenciadas. Eu acho que é um material, de novo, muito rico e que permite uma exploração grande em diferentes direções, diferentes formas de exploração desse material e dessa discussão. Eu vou formalmente aqui pedir ao Carvalheiro que nos autorize a divulgar esse vídeo, né, no nosso site, que a gente precisa dessa autorização. Eu autorizo. Obrigada. Com consentimento. Esse é o... E, então, teremos aí, assim que possível, disponibilizado, acho que o Flávio se encarrega disso ainda essa semana, a gente tem conseguido um tempo ser mais ágil nessa disponibilização, né, tanto do vídeo quanto do material do PowerPoint, que eu acho que vale uma exploração em si mesmo também. E eu quero, só antes de encerrar, anunciar a nossa palestra da semana que vem, o nosso seminário da semana que vem. A gente muda um pouco de área. Nós vamos discutir a questão da sustentabilidade como inovação na construção civil. E para isso teremos aqui a presença do professor Francisco Cardoso, que é professor do Departamento de Engenharia Civil da Poli aqui de São Paulo. Então, aqui da casa, aqui nosso vizinho, e tratando de um tema que eu acho que também tem muita novidade para a gente discutir. Muito obrigada a todos.